Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Saiu notícia, está borbulhando na internet, que 6 militares do Exército foram expulsos após agredirem ou torturarem um outro soldado que se encontra em licenciamento para tratar da sua saúde, inclusive da saúde mental. E para esclarecer os pontos que são colocados nas mídias, eu chamei o Dr. Cláudio Lino, ele é presidente do IBALM, do Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares, e ele vai poder esclarecer. Cláudio, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no canal. Isancas, mais um prazer, agradeço pelo convite, né? É sempre importante estar acompanhando essas notícias que ocorrem diariamente, né? E nesse caso em si, fica minha solidariedade à vítima, né, ao ofendido. A gente não tem todos os elementos, né? Mas como eu já participei de alguns casos nesse sentido, os militares já foram licenciados a bem da disciplina. É lógico que na parte criminal foi para auditoria militar, então apesar de não ter os elementos, o promotor militar vai fazer a denúncia e eles vão ter a oportunidade de se defender com a ampla defesa e contraditório. Então tem que se verificar, eles vão ter a defesa prévia, vão indicar testemunhas e vai ter toda a instrução probatória para ver o que realmente aconteceu, para se ter uma sentença condenatória, se for o caso. A gente vai falar em tese, a gente não está impondo nenhuma responsabilidade penal, nem administrativa, mas apenas elucidar o caminho do direito penal militar. Nesse caso, as notícias que circulam eram que eram 6 militares que agrediram esse outro militar. Quando a gente tem 6 militares, existe algum tipo de tipificação que a gente já possa estar observando no Código Penal? Isso vai ser apurado de acordo com o caso concreto, mas dos casos que eu já tive, que eu já presenciei e atuei, muitas vezes, quando tem o fato, o comandante logo abre um procedimento administrativo, né? Se ele entender que é uma sindicância, apesar que tem indício de crime, ele abre uma sindicância e, em certo momento, o encarregado da sindicância ele vai verificar se é transgressão disciplinar ou se é crime militar. Se for transgressão disciplinar, ele resolve dentro da organização militar. E se for crime militar, ele manda para a auditoria militar. Muitas vezes eu já presenciei também que, independente de mandar para a auditoria militar, o próprio comandante já licencia a bem da disciplina. Ele já dá a detenção, se for pronta intervenção, já manda prender e já manda embora licenciado a bem da disciplina, independente do resultado do IPM. Que nós não temos o elemento, conforme eu já falei, mas a princípio, pela notícia, deve ter sido isso que deve ter ocorrido. De ter ido para a auditoria militar, conforme eu já falei, passar pela instrução probatória e, mesmo assim, já foram licenciados a bem disciplina. Por quê? Porque fere a hierarquia, fere a disciplina, não se pode manter esses militares dentro de uma organização militar, porque vai, digamos assim, contra o regulamento. Então, as Forças Armadas, de pronto, já agem tanto na esfera administrativa e o Ministério Público Militar, dentro da auditoria militar, vai agir na esfera criminal. A gente observou pelas imagens que circulam na internet, que são sites com responsabilidade, que existe lesão. Existe lesão. Havendo lesão, sai da esfera administrativa e já entra na esfera penal militar, uma vez que estão dentro de quartéis, são militares. Posso fazer essa ilação com a lesão presente? Dos casos que eu atuei, a lesão, tem a lesão física, mas tem uma questão também na questão de saúde, pode ser psicológica. E dentro da tipificação do crime, de acordo com o caso concreto, também leva-se em consideração essa questão psicológica, né. Conforme o relato, me parece que o militar, a vítima, já está passando tratamento psicológico e também isso é considerado no momento da tipificação. E tem que se ver o caso concreto, para a gente não ficar, vendo sem saber o que aconteceu, é importante ver o caso concreto. E nesses casos que ocorrem dentro de unidades militares, sejam militares federais, militares estaduais, no caso de polícias e bombeiros, sempre que o comandante toma ciência, ele é obrigado a agir ou ele tem que tomar alguma decisão no seu quartel quando ele é comandante, ou esse caso é levado ao Ministério Público Militar, é levado a outras instâncias? De pronto, ele tem que tomar atitude, em certos momentos, cabe até a pronta intervenção. No momento que ele tiver acontecendo, ele já pode prender. Inclusive, é interessante, até mesmo um subordinado da pessoa que está ofendendo pode, em nome do comandante, prender na pronta intervenção
e depois se toma todas as atitudes, né, o flagrante delito, toda aquela situação que ocorre de acordo com o regulamento militar. Nesse caso, o inquérito, quando ele é finalizado, no caso do inquérito policial militar, a gente fala inquérito policial militar porque ele é feito em uma unidade militar e não pela polícia militar. Ele é público, qualquer pessoa pode acessar ou somente advogados constituídos podem acessar esse inquérito? Tudo depende do encarregado do IPM, né, que ele pode classificar em segredo de justiça de acordo com o assunto que esteja em pauta, né, o objeto do crime em si. Normalmente, as unidades militares são rigorosas contra. Agora a gente vai falar em termos de ilação, a gente não está falando do caso, mas vamos abrir o caso em aberto, em abstrato. As unidades militares, comandantes militares, eles não toleram crimes de tortura, crimes que envolvam a honra. Me parece que eles são muito duros quanto a isso. É correto afirmar isso, doutor? Sim, pelo princípio da hierarquia de disciplina, se faz necessário a intervenção, a pronta intervenção da autoridade militar para que isso não ocorra. Muitas vezes o comandante fica vendido, não sabe o que ocorreu, mas de logo, quando ele fica sabendo, já se toma todas as atitudes e já age. Agora, tem que se levar em situação que, às vezes, nem todos que foram expulsos, né, tem que verificar. Eu já participei de casos que, às vezes, a pessoa não estava presente ou participou em menor intensidade e também foi expulso. Então, cada caso é um caso, é necessário se verificar a ação de cada um deles que foram licenciados. Que é exatamente a responsabilidade da sua conduta criminal ou conduta administrativa, né? Exatamente Sim, isso. o último caso que eu peguei foi de um furto, né, e eu consegui a absolvição dele, porque era de pequeno porte, né, e ele foi absolvido, né, e mesmo assim ele foi licenciado da força. Então, a gente tem que ver o caso concreto para a gente poder analisar corretamente. Pessoal, eu vou deixar o contato do doutor Cláudio Lino aqui embaixo. Se alguém quiser perguntar, tirar dúvidas, fica aqui embaixo. Eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui, esclarecendo esse fato relevante para a família militar, coisas que a gente não tolera, né, ainda mais falando de tortura dentro de quartel. Agradeço pelo convite. É sempre importante a gente acompanhar esses casos e analisar o caso concreto e a legislação para que haja um alerta para os militares da ativa, para que, quando se vê um tipo de assédio ou uma situação dessa, possa denunciar e levar aos órgãos competentes. Então é isso, pessoal que nos acompanha até o final. Não esquece de descer aí, ativar o sininho, deixar aquele like e fazer a pergunta para o doutor Cláudio. Obrigado, doutor Cláudio. Até o próximo. Até breve.